Sabe aquela sensação de que você nasceu pra morrer na beira da praia? Que nada na sua vida vai dar certo? Ou pior, que Deus te deixou à deriva? Ele te esqueceu, nada acontece, as suas orações não são respondidas. Eu quero que você fique nesse vídeo hoje e que esse devocional possa trazer paz e conforto ao seu coração. Para a gente poder entender melhor sobre como Deus opera nas nossas vidas, nós precisamos entender sobre como Deus trabalha no tempo. A chave do vídeo de hoje, a chave do seu coração para você poder descansar a sua vida, é entender um pouco mais sobre a soberania de Deus. E o que é ser um Deus soberano? Soberano é alguém que é absoluto. Soberano é alguém que está em um lugar acima de tudo e de todos. Suas decisões são soberanas porque não existe outra palavra maior. A soberania divina é entender que Deus está no controle, no governo e no regimento de cada detalhe da sua vida. E Ele sincroniza cada detalhe da sua vida em uma harmonia perfeita. Porque nada do que acontece com você pode fugir do controle de Deus, e mesmo as coisas boas, como também as coisas ruins. Porque entre o seu nascimento e a sua morte existe um intervalo que se chama vida, ou seja, o tempo que Deus te entregou. E eu quero abrir com vocês em Eclesiastes 3 para a gente poder meditar um pouco melhor sobre isso. E lá em Eclesiastes 3, no versículo 1, está escrito: há um momento certo para tudo, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Existe um tempo determinado para que todas as coisas se estabeleçam. Deus não deixou o mundo à deriva. Existe um propósito para o seu hoje, para o seu amanhã, que está debaixo do governo do Senhor. E todas as coisas acontecem pela vontade soberana de Deus, seja por sua direção ou por sua permissão. A vontade diretiva de Deus é aquela que acontece dentro dos padrões estabelecidos por Ele. Um exemplo: quando você recebe um direcionamento de Deus e você crê, você obedece e você colhe o fruto dessa obediência. Já a vontade permissiva é quando algo que não era da vontade de Deus acontece, mas que Deus de alguma forma sobrenatural permite, porque Ele sabe que até isso de ruim irá cooperar para o nosso propósito. Dentro desse governo divino, dentro dessa arquitetura sobrenatural, Deus permite com que essas situações que muitas vezes fogem do nosso controle, muitas vezes nós não compreendemos, se encaixe dentro do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Quantas vezes eu me vi paralisada porque eu pensava: meu Deus, olha o que eu fiz, eu destruí tudo. Quando na verdade o Senhor usou essa situação e acabou fazendo com que isso cooperasse para o meu próprio bem. Creia, porque nada acontece na sua vida sem a supervisão de Deus. Tudo que acontece, quando acontece, se realiza, se concretiza, porque Deus é soberano sobre o tempo, também sobre a eternidade. E eu quero que você grave isso. Tanto a determinação quanto a permissão fazem parte do macro projeto de Deus para sua vida. Como eu disse para vocês, quantas vezes eu me martirizei por erros do passado, quando Deus é capaz de pegar a sua dor e transformar em um lindo testemunho de restauração, transformar aquela dor em bênção para manifestação de sua glória. Deus, em sua onisciência, sabe de todas as coisas, conhece cada motivação ou decisão do coração humano. Ele consegue prever todos os eventos em todas as circunstâncias, e Ele consegue discernir tudo isso em uma perfeita harmonia. É por isso que nada foge do seu controle. É por isso que você pode confiar nesse Deus que não falha, que não erra, que não muda. Porque Ele é esse Deus capaz de conduzir a nossa história e nos colocar rumo ao propósito eterno que Ele estabeleceu para nós. Deus, em sua perfeita sabedoria, Ele faz com que tudo aconteça da forma como Ele planejou. Deus tem um plano para a sua vida e Ele vai cumprir esse plano. Assim como está escrito em Efésios 1:11, segundo o conselho de sua vontade, todas as coisas estão regidas. Aquilo que Ele determinou para a sua vida irá acontecer. Continuando também em Eclesiastes 1, existe um tempo perfeito. Deus é o Rei do tempo. Ele regula os nossos segundos, os nossos minutos, os nossos intervalos, as estações, o de repente. Ele rege todos os nossos dias. E estudando também sobre isso, eu vi uma frase que falou muito ao meu coração. E ela dizia o seguinte: a maioria de nós preferiria administrar a sua própria agenda. E isso sempre nos leva a criticar a agenda de Deus para nós. Quando você começa a murmurar, duvidar, colocar em xeque aquilo que Deus tem para você, se Deus está com você mesmo, porque nada acontece, parece que Deus sumiu do mapa, sabe? Ele te esqueceu, te deixou à deriva. A mesma coisa do povo de Israel, quando eles ficaram ali aguardando Moisés, que ficou no monte durante 40 dias. Eles começaram a murmurar, eles começaram a dizer que Deus o havia esquecido e eles levantaram um ídolo. O povo dizia que Deus o havia abandonado no deserto para morrer. E quantos de nós não falamos assim? Deus, você me esqueceu nesse deserto para morrer? Deus, você me fez uma promessa, mas você só me iludiu.
Deus, você permitiu que meu coração se enchesse de expectativas, mas onde você está? Eu te vejo com Moisés, eu te vejo com tantos outros, eu te vejo com tantos pregadores, com tantas influenciadoras, eu te vejo na vida dessas pessoas que eu sigo pelas redes sociais, mas onde está você na minha? E nesse momento que o bezerro de ouro é levantado, é nesse momento que o ídolo começa a nos escravizar. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Provérbios 20 e 21, que fala o seguinte: que a posse da herança tomada antecipadamente, no final, não será abençoada. E eu vi um relato de uma mãe, né, que contou que seu filho pequeno chegou para ela pedindo um carro que ele queria dirigir. A mãe sabia que um dia ela poderia dar aquele carro, mas aquele não era o momento para que ela o abençoasse com aquele carro. Porque aquilo ia trazer uma maldição sobre a vida do filho. Ele não tinha uma maturidade para usufruir, né, de um veículo como aquele, porque ainda não era o tempo. Pode parecer um exemplo até bobo, mas é muito isso que acontece conosco. Às vezes nós estamos pedindo coisas para Deus e nós não temos maturidade ainda para receber, que o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe o plano que Ele tem, e a gente está pedindo, querendo, mas ainda não é o tempo, porque Deus, Ele não vai te dar nada que vai te afastar dele. E às vezes nós estamos assim, não é hora, mas nós queremos, daí nós corremos atrás para gerar esse sonho, levantamos um ídolo e acabamos quebrando a cara. Eu mesma, quando eu pensei que Deus estava demorando, a carência gritou, apareceu primeiro, eu levantei aquele ídolo e acabei ali, né, envergonhada, quebrada, enfim, xoxa, capenga, tudo que vocês imaginarem, que vocês já conhecem a história. Mas se você confiar a sua vida a Deus, se você entender que Deus é soberano, se você entender hoje que Deus está regendo a sua história, hoje o Senhor te diz: volte a sua alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Eu sei que você está vivendo um misto de emoções, porque tem alguns dias que você tem mais fé, e outros você simplesmente está mal, está triste, está pensativa em relação às promessas de Deus para você. Mas sabe que Deus é fiel para te sustentar até mesmo quando as suas emoções estão instáveis. Então espere pelo tempo de Deus. É verdade que Deus é soberano e que Jesus faz sempre no tempo perfeito. Nós devemos confiar que Deus sabe exatamente o momento de nos abençoar. Tudo que Deus faz é formoso em seu devido tempo, e tudo fora desse lugar não é. Espere pelo tempo formoso de Deus sobre você.